Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Continuando então nossas aulinhas. Hoje nós vamos associar aquele estudo de DNA e RNA com o de vírus, né? Muito importante agora falar sobre vírus por causa do coronavírus. Interessante a gente estudar, né, o vírus é relacionado com a nossa matéria, que é o estudo que a gente está estudando agora, o RNA, DNA, e vírus tem tudo a ver com DNA e RNA. Praticamente o vírus é uma molécula de RNA ou de DNA, né? Ou os dois, né? Então vamos estudar. Vamos aprofundar relacionando então com o nosso material lá de genética. Vírus, características dos vírus. Os vírus agem sobre as células de forma específica, ou seja, infectam as células. Então, o vírus, pensar em vírus, o vírus ele não tem vida própria, né? Ele fora da célula, ele não tem vida. Ele é uma casca com um DNA lá dentro, ou RNA, né? Quando ele entra na célula, aí sim ele adquire propriedade de vida, né? Então, o vírus, ele infecta as células, né? O ser vivo. Ele pode infectar uma célula só, como bactéria, pode infectar uma planta e pode infectar animais, no caso a gente, no caso lá do coronavírus, né? Então, são parasitas obrigatórios e acelulares, exatamente o que eu estou dizendo, né? Os vírus são parasitas obrigatórios, ou seja, o vírus ele não existe e ele não se reproduz, não se multiplica, se ele não parasitar um ser vivo ou uma célula, né? Então por isso que ele é parasita obrigatório, né? Porque ele não adquire, ele não se multiplica, né? Se ele não tiver um hospedeiro. Eles não são células, né? Porque células, se você pensar em célula, tem de ter DNA, tudo bem, o vírus tem DNA, ele tem uma casca tal, mas o vírus ele não tem metabolismo, né? Quando ele está fora do hospedeiro, né, da célula que ele parasita, quando ele está no meio ambiente, ele não tem vida própria. Ele não é uma célula, é uma casca. Essa casca envolve um material genético, que pode ser DNA ou RNA, né? Por isso que ele é considerado celular. E daí a discussão, né? Tem cientistas que dizem que o vírus não é um ser vivo e tem outros que dizem que é. Mas de toda maneira, o consenso decidiram que o vírus não é um ser vivo, né? Tudo bem, gente? Bom, classificação. Como é que a gente classifica os vírus? É de acordo com o material genético que ele tem. Se ele tem RNA, ele leva um nome. Se ele tem DNA, ele leva outro nome. Então, os vírus têm nome. Por exemplo, o do coronavírus chama-se Covid-19. Né? Ele tem um nome, Covid-19. Esse Covid-19 não é um nome à toa, ele tem a ver com o material genético dele, né, e da onde ele originou, né? Outra questão, outra característica, né, dos vírus, eles são invisíveis, né, a olho nu. Os vírus só são visíveis a microscópio eletrônico, ou seja, com microscópio, com lente, com lupa, você não vai enxergar nunca um vírus, né? Tem de ser em microscópios de alta definição, né? Que buscam, assim, coisas pequeniníssimas, né? Tá certo, gente? Então, vamos lá. As características, voltando. Eles são parasitas obrigatórios e acelulares, não são considerados seres vivos, né? Principal característica, são parasitas obrigatórios e acelulares, né? Ou seja, eles infectam. Por eles serem parasitas obrigatórios, eles infectam os seres vivos, tá? Vamos estudar agora a estrutura. Como que é um vírus, de uma maneira geral, né? Primeiro, eu fiz esse desenho aqui, você pode observar que lá dentro, lá no núcleo, lá dentro,
ele tem ou DNA ou RNA. Tem vírus que tem DNA e RNA também, né? Basicamente isso que um vírus tem dentro dele, RNA e DNA. Em volta desse DNA e esse RNA tem uma cápsula, né? Uma casca de proteína, certo, gente? Imagina uma bolinha de ping-pong. Essa é a cápsula, né? Dentro dessa bolinha de ping-pong tem um material genético lá que pode ser um DNA, um RNA ou os dois. Então imagina uma bolinha de ping-pong. Essa é a cápsula, tá bom, gente? Tem vírus que além da cápsula ainda tem o que chama-se envelope, que é esse desenho aqui, ó, esse círculo aqui com essas espículas aqui, que é chamado de envelope. Tá bom? Geralmente, esses envelopes, eles são constituídos de lipoproteína, né? Eles têm proteína e têm lipídio. Lipídio é uma gordura. Por isso que o coronavírus, ele infecta muito fácil, porque a pele nossa é oleosa. E esse vírus, esse envelope do vírus, né? Essa parte azul aqui, que é o envelope que está por cima da cápsula, que envolve a cápsula, né? Esse envelope ele é feito de gordura e proteína. Essa gordura ela se identifica muito com a gordura da nossa pele. Ele caiu ali, ele já gruda e se dissolve, e o material genético dele entra facinho na nossa célula. Por isso que ele é bem contagioso, né? Além de tudo, o coronavírus ele é muito pequeno, né? Então ele é fácil de ser levado pelo vento, pelo ar, né? Tá certo? Bom, continuando então, gente. Imagina, para você imaginar esse desenho aqui, pega, por exemplo, vamos pegar essa bolinha aqui, que imita uma bolinha de tênis, né? Imagina que eu pegue, por exemplo, um estilete e corte essa bola aqui, ó. Corte ela igual uma laranja. Cortei ela no meio. Separei em duas partes. E eu vou olhar aqui agora assim, né? Cortei assim como se fosse uma laranja. E vou observar ela aqui. O que eu vou ver é exatamente o vírus por dentro. Um envelope. Esses raiozinhos aqui, essas espículas aqui, geralmente são proteínas. Isso daqui é gordura, né? Lipídio. Então o envelope é lipoproteico. Tem obrigatoriamente uma cápsula que é de proteína e lá dentro o material genético. Então, recordando, o vírus na sua estrutura tem RNA ou DNA lá no seu interior. Em volta disso daí tem uma cápsula. Alguns vírus, por exemplo, o coronavírus, o Covid, tem ainda um envelope. Tá certo, gente? Vamos lá. O vírus pode infectar plantas, animais e bactérias. Já comentei isso, né? Como que é? O que é uma infecção, né, gente? A gente está falando de infecção. Olha, toda infecção tem um agente etiológico, ou seja, quem causa, aqui no caso o vírus, ele é o agente etiológico, ele que causa a doença, ele que infecta. A transmissão, por exemplo, por contato, né? Você pega na mão de uma pessoa, a pessoa pode ser pelo ar, né? Que a pessoa espirra, né? Então a transmissão dele, como que se dá, né? O vírus da AIDS, por exemplo, transmite pela relação sexual. O vírus, o Covid-19, pelo ar, pela saliva, pelo contato, pelas fezes, pelo suor, pela urina, né? Assim que ele se transmite. E tem um hospedeiro, quem que ele atinge, quem que ele vai parasitar, que é o organismo que recebe a doença. Então, a infecção, quando a gente fala o vírus, ele infecta, ele quer dizer o quê? Que ele é um agente, né? Ele causa, também tem uma forma de transmissão, e aquele que ele atinge, né? Bom, vamos estudar um pouquinho os vírus específicos, são os vírus que atingem a gente, que são os vírus de animais, né? De uma maneira geral. Bom, tem 3 tipos, basicamente, de vírus. Imagina que isso daqui é um vírus, né? Então, dentro dele eu tenho um vírus aqui, um tipo que tem DNA,
né? Esse tipo de vírus que tem só o DNA lá dentro dele é chamado de adenovírus. Adenovírus. Certo, gente? Vem AD de DNA, né? Então, o que ele tem lá dentro da cápsula dele? DNA, né? Então, quando ele entra no ser vivo, né, lá no hospedeiro, quando ele está infectando, né, uma pessoa, por exemplo, ele entra em contato com a membrana da célula, né, e joga lá dentro o seu DNA. Esse DNA lá dentro, pessoal, ele vai se incorporar ao núcleo dessa célula, vai fazer parte, vai passar a fazer parte da genética, do DNA dessa célula hospedeira, né? E o DNA se incorpora à célula hospedeira. E ali a célula vai passar então a produzir RNA a partir do DNA do vírus. Esse RNA, por sua vez, vai produzir proteína. Todo ser vivo tem essa capacidade de, através do DNA, produzir RNA. E esse RNA que vai produzir as nossas proteínas. Por exemplo, no caso do ser humano, nós temos o DNA que vai produzir RNA, e esse RNA vai ter a mensagem para produzir, por exemplo, para produzir cabelo, unha, pele, etc. Tudo que a gente tem de substância, né? Então, aí tá o DNA que comanda toda essa produção. Então, o vírus entrou dentro da célula, né, do hospedeiro, ele passa a agir agora sim como se fosse um ser vivo, porque o DNA dele vai produzir RNA e que vai produzir proteína, né? Então veja que ele passa a ser praticamente um ser vivo, né? Aí nesse sentido ele passa a ter metabolismo. Ele pega o material da célula hospedeira, né? Ele pega o material ali da célula hospedeira para produzir outros vírus, né? Vai produzir outros vírus, né? Por exemplo, a gente pode usar esse desenho aqui como exemplo. Olha, então aqui é a célula hospedeira e o vírus grudou aqui, né? Numa sequência, olha, o vírus já entrou e já... Esse azulzinho aqui é o material genético do hospedeiro e aqui está o material genético do vírus. Veja como ele se incorpora ao material genético do hospedeiro e que vai produzir um monte de vírus. A tal ponto que essa célula hospedeira explode, liberando um monte de vírusinhos, ó, de vírus, filhos desse daqui, que vai infectar uma outra célula, fechando o ciclo. Veja que de um vírus, olha o tanto que ele produziu também, tem isso, né? A quantidade de vírus que é produzido em cada reprodução, né? Outro tipo de vírus também é o vírus que tem dentro da sua cápsula, né? No seu interior, RNA, né? Esse RNA, quando ele entra dentro da célula hospedeira, ele já produz imediatamente, ele já produz as proteínas desse vírus. Veja que ele é bem rápido, né? Bem mais rápido que esse daqui, que é o adenovírus. Porque esse daqui ele já entra na célula e imediatamente ele já começa a produzir outros vírus, né? Faz os filhotes de lá. Outro tipo de vírus também, que é chamado de retrovírus. Retro porque volta, né? Porque na natureza é o DNA que produz RNA, né? Aqui você está vendo, o RNA vai produzir DNA, por isso que ele é chamado de retrovírus. Ele volta, né? Veja como que interessante isso, né? São casos raríssimos, né? Então, porque a sequência certa é DNA e RNA. Agora, do RNA para o DNA, por isso que é chamado de retrovírus, né? Esse aqui é o exemplo do vírus da AIDS, né? É um RNA, ele entra na célula, né? Esse DNA, então, ele entra na célula, esse RNA se transforma em DNA, esse DNA vai incorporar no DNA da célula hospedeira, aí vai produzir RNA, que vai produzir os vírusinhos lá, explodindo a célula. Exemplo disso daqui, AIDS. Para ele se transformar de RNA para DNA, quando ele entra dentro da célula hospedeira, o vírus ele se transforma de RNA para DNA através de uma enzima que ele tem lá, que é transcriptase reversa. Vem junto com ele essa transcriptase. Então lá dentro
da cápsula, né, da estrutura do vírus, a gente pode acrescentar que tem vírus que tem umas enzimazinhas aqui que acompanham esse material genético, né? Essas enzimas, então, qual o papel delas? Por exemplo, a transcriptase reversa. Ela é uma enzima que transforma o RNA em DNA. Ele muda a estrutura da matéria ali, do gene, né? Aí ele passa a agir, depois ele volta a RNA e a proteína. Eu vejo que é mais demorado do que esse daqui, né? O que mais, gente? Ó, os vírus podem penetrar pela fusão com a membrana. Exatamente. Um vírus ele pode se fundir à membrana, que é esse caso aqui. Tá vendo aqui? O vírus chegou aqui, encostou aqui. Ele tem toda uma estrutura, né, para identificar essa célula, igual eu falei para vocês. No caso do coronavírus, ele tem uma camadinha ali de gordura, né, no envelope. E essa camadinha de gordura, ela bate na nossa pele, né, que tem muita gordura, por exemplo, ele já logo vai se incorporando às células, né? Principalmente, por isso que, nas mucosas, né, nariz, olho, por exemplo, por isso que a gente não pode coçar o olho e tem de lavar sempre a mão para evitar o coronavírus, né? Porque se você lava a mão, se o vírus estiver na mão, você pegou no alimento, por exemplo, você vai no supermercado, você pegou naquele alimento que tem vírus e levou no olho, o vírus vai entrar mais fácil, né? Porque ali essa membrana, por exemplo, o olho, o nariz e a boca, já está úmido, tem a gordura ali toda, né? Para o vírus entrar, né? Por isso que existe um motivo para lavar sempre a mão, né? Não adianta a gente usar a luva se você não lavar a mão ou se você usou a luva e botou a luva, pôs a mão no olho. Não adianta, a luva só serve, por exemplo, para evitar o coronavírus se você lavar a mão, né? Então vamos lá, gente. Então, o vírus ele pode penetrar pela fusão com a membrana, né? No caso aqui, por exemplo, ele vai fazer, o vírus vai chegar aqui, né? O vírus, por exemplo, ele vai aproximando da célula, numa etapa seguinte ele vai se incorporar à membrana da célula, né? E aqui ele joga o material dele aqui. Isso então é fusão com a membrana. O vírus também pode penetrar inteiro por endocitose. Por exemplo, aí no caso aqui, por exemplo, o vírus se aproxima da célula e a célula engole esse vírus, né? A célula endocita. Na etapa seguinte seria isso daqui, né? O vírus ele é engolido inteiro por endocitose, né? Continuando então, gente, ciclo reprodutivo. Como é que o vírus se multiplica, né? Bom, primeiro nós vamos ver como que o vírus ele entra na célula. Bom, primeiro, adesão. Primeiro que o vírus ele tem aquelas espículazinhas, aquilo lá ajuda ele a grudar na célula hospedeira, né? Essa é a célula hospedeira e esse é o vírus. Então, primeiro a adsorção. O que é a adsorção? Ele grudar aqui nessa membrana. Numa segunda etapa, ele vai entrar, né? Ele vai penetrar dentro dessa célula, igual eu já falei. Pode ser por se juntar, né? Se fundir com a membrana, ou pode ser engolido por essa célula. Ele penetra. Biossíntese, então, ali dentro ele vai produzir. Vai produzir a casca dele, mais RNA, tudo que ele precisa para produzir um monte de vírus. Isso é a biossíntese, né? Ou seja, o que é a biossíntese? Ou seja, síntese é produção de mais vírus. Depois ele vai maturar, ou seja, ele vai uma cápsula, né? Ele vai produzir a cápsula, vai entrar lá dentro o RNA dele, vai ficar lá dentro o RNA, ele vai montando, maturação é a montagem do vírus lá dentro dessa célula hospedeira. E no final a célula explode, liberando um monte de vírus, que é a liberação. Então a gente tem essas etapas aí. E os ciclos reprodutivos